Hoje aqui o que eu queria falar é uma notícia, em suma, da vida. Hoje é o último seminário da política da psicanálise, né? Eu estou aqui no final do meu mandato, digamos assim, termina meio no fim do ano, ano que vem já tem assembleia para entrar a nova diretoria. E os seminários, agora em novembro, outubro tem esse, em novembro só vai ter o do ensino, porque seminário clínico vai ser dia 9 de dezembro, porque novembro tem encontro brasileiro, fica tudo mais complicado, e tem o feriado, essa é a questão, tem o feriado G20. A data deles seria no feriado do G20, o que não dá para fazer, está proibido, só se fizer online, né? Mas, sei lá, e as pessoas também estão emendando, viajando, está virando umas férias. E não tem outra segunda-feira. A verdade é que não tem mais agenda, nem segunda, nem sexta, não tem mais. Então, já está tudo programado. Então, realmente, é o último seminário da política da psicanálise que se discutiu. A gente discutiu muitos temas, né? No início, o negacionismo, algumas vezes, né? Teve até a ecologia, né? A regulação ou não da psicanálise, a psicanálise como profissão. Isso, nós tivemos vários temas, e agora, hoje, então, está aqui Cláudia Oliveira e a Nathalie, um sobrenome que eu não sei se eu consigo dizer, a Cristina aprendeu. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cristina Duba, e aí vamos começar, porque é um prazer receber vocês. O Cláudio eu já conheço, é professor da UF, todo mundo que já escutou adora, então garanto que vai ser muito interessante, que a gente, ainda como artista, junto com uma artista. Vamos escutar. Então, eu vou começar agradecendo, antes de mais nada, a Inês, né, por ter chamado a mim e ao Paulo para coordenar esse seminário, que foi uma experiência super rica, super interessante. Então, agradeço a confiança e essa possibilidade, né? Enfim, hoje a gente está fazendo esse último encontro e acho que a gente está... Consigo. Eu acho que a gente está fazendo em grande estilo, né? Assim, pegando uma questão importante com pessoas enfim, que tem contribuições muito ricas que a gente vai poder, né, assim, aproveitar aqui hoje para discutir e tentar, se for possível, articular com a psicanálise, né? Mas como eu acho que, né, a psicanálise, que nem a arte, está na vida, né? Então não vai ser difícil, né? Então, eu agradeço a presença do Cláudio Oliveira e da Nathalie Tubenschlack, acertei? Pela oportunidade desse encontro com a arte, a possibilidade de articular arte e política com as questões da política da psicanálise. Não é preciso lembrar mais uma vez, mas eu vou lembrar mais uma vez, que a arte antecede a psicanálise nas questões que coloca e que nos põe a trabalho. Isso fica muito evidente no trabalho de Nathalie, que eu tive muito prazer de entrar em contato, né? E nos comentários de Cláudio, que pudemos apreciar em seu livro. O percurso do trabalho de Nathalie, acompanhado pelos vivos comentários de Cláudio Oliveira no livro, né, nos remetem com entusiasmo ao encontro da obrigação, do dever ético e político dos psicanalistas de se voltar ao horizonte de sua época, que é o nosso clichê preferido, né, e precioso lacaniano do momento, né? Então, eu passo a... não sei se Paulo vai fazer vai poder nos dizer alguma coisa. Paulo? Paulo Vidal? Paulo, você vai falar? Sim. Bem, primeiro, eu quero lamentar não estar aí com vocês, mas eu tive um acidente e estou tomando remédio por causa causou uma dor nas costas, né? E vocês estão me ouvindo bem? É, eu também acho que vai ser um encontro e tanto, e eu queria começar com algo que eu ouvi, que, assim,
que é de supervisão. Quando você não escutar nada mais na sessão, leia os poetas. Ou, procure os artistas no que eles estão sempre à frente de nós, né? E esse seminário se intitula Política da Psicanálise, por quê? Porque ele diz respeito às próprias condições de possibilidade da ação do analista. Uma dessas condições é que o psicanalista não se enclausure, não se feche no próprio discurso. Que ele fale a língua, as línguas do outro, dos outros, não para dizer o que é, mas para lhe perguntar. Nos termos de Lacan, o analista tem que ser pelo menos dois: analista e analisando, interroga seu próprio ato. É uma política que tem por condição a democracia, conforme atesta amplamente as vicissitudes da psicanálise durante o fascismo ou nas ditaduras latino-americanas. Por isso recebemos, conforme marcou também Cristina Anduba, né, ao longo dos nossos encontros, convidados que abordaram o negacionismo, a laicidade, a ecologia, a deriva fascista do capitalismo neoliberal, etc. Né? E então hoje vamos receber, né, Nathalito Benchelac, Cláudio Oliveira, né, para que fale sobre esse livro, o, o, o ponto de partida aí, o que vai detonar é esse ecofeminismo e pornopolítica, né? Cláudio Oliveira é doutor em filosofia pela UFRJ, pós-doutor em filosofia pela Sorbonne, né? Atualmente é professor titular da Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. É um dos tradutores do Brasil, o filósofo italiano Georg Agamben, e da filósofa francesa Barbara Cassin. Ele também publicou uma tradução do diálogo Ion de Platão, diretamente do original grego, né? Já Nathalito Benchelac, artista visual, trabalha em gravura, pintura e escultura. Investiga temas como ética, violência, sensualidade e melancolia. Vive em trânsito entre as cidades do Rio e de Niterói, como eu também faço. Então, vamos começar e, né, esse, esse nosso encontro. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês e também pelas pessoas que estão participando remotamente. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre o nosso livro. Na verdade, imagino que a maior parte das pessoas aqui não me conheçam. Você tem uma longa história com a Escola Brasileira de Psicanálise e com a psicanálise. Me considero uma pessoa pertencente ao campo lacaniano. Considero um lacaniano. Fiz uma análise lacaniana de 10 anos, que chegou a termo. E acho que eu não me tornei psicanalista porque eu queria escrever sobre arte. E aí foi exatamente o que aconteceu logo depois do fim da minha análise, foi esse meu envolvimento com as artes visuais. Eu estava lembrando, eu acho que a primeira vez que eu vim falar na EBP, a EBP era num espaço em Ipanema, em frente a General Osório. Para você... Não, Viúva Lacerda, muitos. Eu frequentei o seminário do Romildo. Não, era seminário da biblioteca. Era o seminário da biblioteca, era um espaço ali em Ipanema. Então, foi a primeira vez que eu fui numa instituição psicanalítica. Depois eu frequentei outras instituições psicanalíticas, frequentei o seminário do Romildo durante vários semestres, na Viúva Lacerda. E Paulo Vidal eu conheço desde... Eu acho que eu entrei para a UF em 1994. Eu tinha... O pessoal está achando muito baixo. Eu acho que você tem que falar bem... É porque aqui a impressão que dá é que está super alto. Então, vou falar mais perto. Eu conheci
Paulo Vidal é um pouco um culpado, assim, um dos culpados de eu ter ido para a psicanálise lacaniana. Eu entrei em 1994. Está dando muita... Será que esse aí está melhor? Alô? Está no mesmo problema. Em 1994, eu entrei na UF. Eu tinha acabado... Paulo, você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Muito baixo, estão respondendo. Continua baixo. Aí fecha esse. Gabriel, o que a gente faz? Essas tecnologias, né? Eu entrei na UF em 1994 e eu tinha acabado de começar a ler o Seminário 20 do Lacan, que foi a primeira coisa de psicanálise que eu li na minha vida. Eu era um doutorando em filosofia e eu fiquei louco com Lacan, até hoje, né? E aí eu tinha uma amiga que estava fazendo filosofia, mas que era psicanalista, na época era membro da EBP, a Elizabeth Tamer, e ela sabia que eu tinha entrado para a UF, ela falou, procura o Paulo Vidal. E aí eu procurei o Paulo Vidal. E aí o Paulo Vidal já me convidou para falar tinha uma oficina de psicanálise que funcionou durante muitos anos na UF, e eu fui falar na oficina de psicanálise, e aí 2 semanas depois foi falar aquele que viria a ser meu futuro analista, que foi o Nestor Lima Vaz, que eu conheci lá na UF, na oficina de psicanálise, né, com quem eu fiz a minha análise de 10 anos. E aí, muito rápido, o Paulo me convidou para dar aula na especialização em psicanálise que eles tinham acabado de criar. Eu era o único não analista no corpo docente. Eles me aceitaram e nós fizemos um trabalho magnífico lá de muitos anos, acho que isso durou pelo menos uns 15 anos. Eu cheguei a ser coordenador do curso. Eu orientei monografias de residentes do Hospital Psiquiátrico Jurujuba, monografias sobre pacientes psicóticos. Eu me envolvi totalmente com o processo. Então, só para dizer por que eu me sinto muito em casa, né? Mas, assim, esse processo tem a ver com esse fato de que eu sou, na verdade, um filósofo de formação, mas que sente essa necessidade do diálogo com outros campos. Isso aconteceu com a poesia durante muito tempo. Num determinado momento, eu quis conversar com os psicanalistas, e essa conversa durou aí uns 20 anos. E aí teve um momento que eu comecei a querer conversar com artistas, e Nathalie entra aí nessa história, porque ela inventou que eu poderia ser o curador. Ela foi fazer um curso que eu dei com a Tânia Rivera, psicanalista, né, no Centro de Artes Hélio Oiticica, um curso sobre o gesto na arte contemporânea. Eu já estava envolvido com a arte contemporânea naquele momento, estava participando de um documentário com outros artistas que tinham me convidado, já estava estudando artistas contemporâneos brasileiros. Fui dar esse curso com a Tânia Rivera, Nathalie e muitos outros artistas, né? Um curso que abriu-se assim, tinham 50 inscritos, quase a totalidade dele de artistas. Nathalie era uma dessas artistas. No intervalo, começamos a conversar. O ateliê dela era ali na região do Praça Tiradentes, né, perto. Eu fui conhecer o ateliê e aí encontrei uns trabalhos lá. Eu vou te dizer a página. Página 165, por exemplo, eu vi esse trabalho lá, eu lembro que eu vi esse trabalho, página 165.
Não, um pouquinho depois. A página seguinte. Mais um pouquinho, é porque ele está no... esse daí. E eu vi também... Agora eu não vou lembrar exatamente qual, mas, por exemplo, página 168, um pouquinho depois, né? Não, um pouco mais. Esses trabalhos que são feitos em canhotos de estacionamento, né? E aí eu conheci esses primeiros trabalhos e eu imediatamente vi que eu queria escrever sobre aqueles trabalhos, né? E que aquilo ali ia me permitir escrever sobre coisas que eu queria escrever, que eu não sabia como, que aquilo ali abriu um caminho para mim, né? Assim como a psicanálise também, né? Quer dizer, a psicanálise representou isso, né? Alguma coisa que na filosofia eu não sabia direito como é que eu ia poder, e quando eu tive um encontro com Lacan, e depois aí eu vi que por ali sim, né? Bom, e aí, só que aí a Nathalie, um tempo depois, foi fazer uma exposição e aí me convidou para escrever pela primeira vez o texto para essa exposição. Depois eu fui convidado para fazer uma curadoria para um espaço à mesa, né? E aí eu convidei 3 artistas, e um dos artistas que eu convidei foi ela, e depois ela foi fazer uma outra exposição na antiga fábrica da Bering, e ela me convidou de novo para fazer a curadoria. E aí isso virou uma parceria que está durando até hoje, né? A gente continua trabalhando juntos, só que através dela eu comecei a trabalhar com outros artistas. Então eu já fiz algumas curadorias, já escrevi alguns textos críticos e aí as artes visuais viraram uma ocupação permanente agora para mim, né? Então, só para situar vocês um pouco como é que se deu esse nosso encontro, né? Só que, assim como quando eu vim para a psicanálise, eu trouxe a filosofia, a literatura e tudo que eu trazia, bom, quando eu fui para as artes visuais, eu também levei isso tudo, né? Porque isso tudo continua, né? Quer dizer, não há uma substituição de uma coisa por outra, como se fosse uma nova linguagem, uma nova conversa que vai se agregando ali, né? E aí, quando depois essa experiência que a gente já tinha tido, aí veio a pandemia. E vocês sabem, né, que para a área cultural foi a pior, ou seja, nenhum campo foi tão afetado quanto o campo cultural, né? E Nathalie, por exemplo, tinha o ateliê no Rio e morava em Niterói, e aí parou de ir para o ateliê e começou, né, aquele início terrível, né? E eu fiquei um pouco angustiado por ela, assim, né? Porque eu, na verdade, tinha até culpa, né? Eu estava em Itatiaia, no Parque Nacional de Itatiaia, vivendo a vida do paraíso enquanto o mundo estava se acabando, né? E ela, nessa situação... E aí, nesse momento, saiu um edital da FAPERJ, que era um edital que eu já tinha participado uma vez, tinha publicado meu primeiro livro por esse edital, e eu vi que esse edital estava aberto de novo. Aí eu falei para ela, vamos propor um livro? E aí ela topou, a gente fez juntos essa boneca, e nos candidatamos e conseguimos a verba. E aí, quando a gente ganhou, eu falei, não, eu vou, então, vamos fazer uma coisa mais elaborada. E aí eu tinha uma coisa, que é o início do livro, que era um traço melancólico que eu via nas figuras, em muitos dos trabalhos, né? Inclusive nesse que virou a capa, né? Que é um detalhe, né? Que é um trabalho que, na verdade, está na página... Na página 185.
Mais um pouquinho, mais uma página. Esse trabalho que virou a capa, né? Então, eu entendi que, primeiro, que eu queria falar sobre melancolia, mas aí, obviamente, isso me levou ao Freud, e aí isso me levou à questão do objeto. Só que tinha uma questão do feminino, do feminismo. A Nathalie tem toda essa série inicial, que é uma série que faz esse hibridismo entre o corpo feminino e o corpo de vegetais e animais, né? De plantas e bichos. Talvez uma muito paradigmática seja essa, né? Essa é a página 152, 153, que é um corpo que parece um corpo contrito, né? E, ao mesmo tempo, tem essa cabeça. Então, na verdade, eu fui catando... eu fui catando algumas referências, e aí algumas dessas referências são psicanalíticas, né? Então, eu pego a análise que o Lacan faz do mito de Daphne no Seminário da Ética, né? Porque ele faz... Porque a Nathalie utiliza essa linguagem da metamorfose, né? Do corpo feminino num corpo vegetal, num corpo animal. O caso paradigmático disso é da Daphne, né? O Lacan faz uma leitura disso no Seminário da Ética, que eu lembrava disso, que isso é uma coisa que me marcou. Eu fiz também fiz uma leitura do Luto e Melancolia, para pegar a questão, para entender essa identificação desse corpo feminino com os animais e vegetais como uma identificação de tipo melancólica. Eu fiz uma interpretação disso como uma identificação com o objeto. Sumiu. E, no fim, eu faço uma referência, porque aí tem uma série da Nathalie que é o Da Assim Desde Menina, né, que foi a terceira exposição que a gente fez juntos, que, em vez de colocar na cabeça desses corpos femininos plantas e animais, num determinado momento da série, ela começa a colocar as cabeças das histéricas do Charcot, né? Então, por exemplo, página 235... 235. Pode? Claro. Muito melhor. E essa é uma delas, por exemplo. É a seguinte, eu pensei nessa, porque você passa mais uma, desce mais um pouquinho. Desculpa. Essa anterior também é do... Não, volta um pouquinho. Então, por exemplo, eu fiz uma referência, eu li esse aparecimento dessas cabeças das histéricas de Charcot que ela trouxe a partir do livro do Didi Huberman. Então, assim, o livro tem bastante referências psicanalíticas, né? Eu também utilizo Aristóteles, eu também utilizo o George Agamben, né? Enfim. Mas eu acho que, por exemplo, no que diz respeito... Então, assim, na verdade, eu tinha uma curiosidade. Esse livro é um livro que eu tinha curiosidade de discutir ele com os analistas, né? Porque ele é um livro que se apropria muito da psicanálise para estabelecer essa conversa com a Nathalie.
que foi super generosa, assim, que aceitou a minha proposta de conversar com ela nesses termos, né? Porque ela, ou seja, por exemplo, o que leva a ela essas imagens não são referências psicanalíticas, que ela não tem, né? Não são. Ou seja, eu que trouxe essas referências, né, para o diálogo com ela. E que ela generosamente aceitou, achou interessante, né? Mas eu acho que, por exemplo, para mim, me fez achar que tinha um terceiro tempo, por exemplo, da discussão da questão da histeria, né? Se você, por exemplo, vamos dizer, o Charcot é um primeiro tempo, né? O Freud é um segundo tempo. O Freud ele já traz outros elementos para aquela discussão. Quando o Lacan chega, já é um terceiro tempo. Ele já traz outros elementos para aquela discussão, ele já marca, né? E eu acho que quando o Didier Huberman chega, ele também traz outros elementos, porque ele vai analisar aquilo de um modo com uma distância histórica que o Freud não tinha, porque o Freud estava ali, né? Vendo, né, assim, frequentando ali a sala de Pétrière, né? Então ele tem esse distanciamento, né? E aí ele analisa a histeria ali de uma perspectiva que o Lacan e o Freud não se ocuparam disso. E aí, de repente, na verdade, eu reli a histeria a partir desse ecofeminismo que eu estava vendo no trabalho da Nathalie, né? Então, que eu acho que o Didier Huberman ele traz uma dimensão política ali da histeria, né? E aí o trabalho da Nathalie, através disso também, que foi uma coisa que eu trouxe esse significante, ela estava participando até de um grupo de artistas, participa até hoje, né, de artistas feministas lá de São Paulo, e ela levou essa referência do ecofeminismo, e elas já tinham várias referências também, mas eu construí esse conceito de ecofeminismo a partir, basicamente, da psicanálise e do Aristóteles, que eram as referências que eu tinha, e do trabalho da Nathalie, né? Então, assim, só para abrir, assim, para jogar um pouco as questões, né? Eu não vou conseguir dar conta de explicar o livro todo e tal, mas, enfim, eu acho que tem muitos pontos assim para a gente poder conversar, né? E aí eu vou passar para a Nathalie. Boa noite. Vou ficar aqui um pouco tímida, né? Me sinto aqui um pouco, tentando me entender até eu estar aqui, né? Enfim, eu acho que assuntos que podem interessar assim sobre o recorte do livro, né? Porque é um recorte de um trabalho que acho que vai de 2014, um pouco antes, mas como se monta o livro é um recorte entre 2014 e 2018, 19, mais ou menos. E aí é um recorte intenso, assim, histórico nosso, político. Isso tá fica bem evidente assim nesse recorte do meu trabalho e que justamente o Cláudio calhou de cair como cobaia para escrever esse curso que eu fiz com ele, que falava sobre o gesto. Na verdade, você já trazia ali texto do Agamben falando sobre pornopolítica. Então, eu estava com uma série que veio chamar Goela Abaixo. Isso, né, foi logo depois do golpe, né? 2015. Né? Foi bem naquele momento que eu já estava ali falando, na minha maneira, tentando dialogar com... É isso, não como né, como
uma psicanalista, como uma pessoa mais da rua, vamos dizer assim, né? Tentando no meu trabalho dialogar sobre esses acontecimentos. E quando vejo o Cláudio falando sobre pornopolítica, as coisas se encaixavam, né? Tem essa brincadeira, né, de que quer que eu desenhe. Eu já desenho, né? Então, para mim, a palavra vem depois, né? E geralmente por um curador, né? Então, o Cláudio, nesse momento, já estava falando coisas que eu estava ilustrando. E, então, foi um encontro muito interessante, né? Acho que construtivo para os dois, né? Então esse trabalho tem uns trabalhos que são um pouco anteriores que eu acho que eles entram contando mais uma história, assim, tentando completar um pouco a história assim, do meu trabalho, né? Mas eu acho que fica bem significativo mesmo de 2014 a 2018, 19, que eu acho que a gente termina com um nó nas tripas, né? Então, assim, acho que dá para imaginar, assim, para mim fica muito... Ver essa montagem fica um enredo, né? E para mim, lógico, que foi muito duro fazer, porque... você faz terapia, você faz o seu trabalho, ainda tem que ficar reavaliando isso 1000 vezes. Eu acho que quem já fez livro aqui já sabe como é que é difícil fazer um livro, né? Ainda mais quando fala da gente. Mas eu fico muito feliz com o resultado todo, porque eu acho que marca muito, assim, historicamente, também esses anos que a gente passou. Acho que foi muito importante, assim, quando eu revejo o que foi escolhido para estar nele. Ele, para mim, hoje, quando eu apresento para artistas, eu tenho que falar sobre a história política do Brasil. Essa semana eu estou participando de uma exposição em Lima, e eu fiz uma apresentação online, como eu não estou lá, e eu tive que falar sobre a história política do Brasil desses últimos anos, né? Ainda mais que a gente não tem muita informação, a gente não tem esse relacionamento com a América, né? E então algumas notícias chegam, mas assim esse enredo inteiro que a gente viveu, acho que não se perde. E aí tem um trabalho que eu acho que é o que dá, eu não enxergo, que acho que é um impacto assim, que é uma mudança depois daqueles milhos. 201, página 201. Deixa eu ver se tem dupla, porque ele tá em página. Bota alguma dessas. 198. Então eu gosto. Então acho que esse momento das manifestações, acho que é acho que eu tenho um antes e um depois assim no meu trabalho desse momento. E meu trabalho todo está baseado em colagem, assim, construção mental, e eu sempre acumulo imagens. Aí, nesse caso, realmente eu uso uma fotografia e a gravura, e eu chamo de Lazarento, porque realmente eu me senti assim, os cachorros de São Lázaro, né? Que eu, como fechar essas feridas, né? Numa impotência. Essas fotos são fotos de pessoas atingidas por Eu colecionei só fotos de pessoas que tomaram tiros na cara. Eu achei muito significativo, né? Muitas pessoas perderam o olho, né? Anos depois, o Chile veio viver a mesma situação, mas isso me deixou muito impactada e aí eu venho assim, como eu venho de família de refugiados, né? Palestino e por um lado e ucraniano por outro, e todos comunistas, para piorar a situação, né? Para chegar aqui e também viver uma situação complicada. Então, como eu cresci numa casa assim com todas essas informações, não tinha como não associar. Quando eu era criança, sou de 75, quando eu era criança, eu escutava esses assuntos de ditadura em casa, e eu, como criança, como toda boa criança que nasce perfeita, eu olhava, nossa, eles estão loucos, né? Isso nunca mais vai acontecer na vida, né?
E aí nada como ficar adulto e, né, e ver que as coisas não são bem assim. Então, nesse momento, eu fiquei lembrando, né, e eu sempre tive meu trabalho sempre passou pela pornografia, né, ao menos, nem que fosse pela pesquisa, né. Então, eu lembrei muito da pornochanchada e tudo que se faziam na época nos anos de chumbo, no caso. Então, foi uma maneira que eu tive de juntar as imagens, né? As fotos das lambidas são sempre imagens de pornografia dos anos 60, 70, e eu junto com imagens de 2013, 14, né? Para ter não sei, acabei querendo falar desse trabalho, mas ele é um pontapé, assim, eu acho que dá uma virada, e que esse livro acho que acaba contando muito esse processo desses anos, né? Quer dizer, acho que enfim, esses anos acabam contando muita história, né? E aí acho que só para mostrar o último trabalho que eu estou aqui considerando de 2018 e 2019, que é o Nó nas Tripas. Depois eu entrei no sono profundo e aí veio a pandemia. Quer dizer, eu já entrei num sono profundo antes da pandemia, o que me premonitória, assim. Mas uma coisa de exaustão. 240. E aí é um trabalho que eu acho que gosto muito quando o Cláudio veio falar desse trabalho também. Se quiser falar um pouco, aliás. Na verdade, essa série... Essa é a última. Esse é o Nó nas Tripas, que é a última série do livro, né? Quer dizer, Nathalie depois de produzir várias séries novas depois disso, mas esse é o ponto de chegada do livro. Né? Mas a série anterior, essa exposição Goela Abaixo, essa foi a primeira exposição para a qual ela me convidou para escrever o texto. E aí ela tinha já o título Goela Abaixo, e aí eu escrevi um texto que era Goela Abaixo ou Pornopolítica. Eu estava querendo escrever sobre pornopolítica, e aí, quando eu vi esse trabalho dela, eu trouxe esse significante, e ela achou bom. E aí, na época, eu escrevi um texto a partir do Giorgio Agamben. Assim, na verdade, o que no livro que eu proponho é que o trabalho da Nathalie, ela tem essas duas vertentes fundamentais, que são meio paralelas, mas que às vezes se tocam, né? Que são o ecofeminismo e a pornopolítica. Né? O ecofeminismo, primeiro, ele está, vamos dizer, desde as primeiras pinturas, desde a primeira exposição, né? Eu tento fazer essa reconstrução, quer dizer, as imagens que são escolhidas desses trabalhos, mais ou menos nesse período que Nathalie falou, 2014 até 2018, 2019. Mas no texto que eu escrevo, eu remonto até a primeira exposição. Então, na verdade, eu abarco 20 anos de carreira, tipo, de 2000 a 2020. Né? Então, tanto é que no início eu pensei que o livro ia ser ecofeminismo e melancolia, que eu não ia dar conta de chegar na pornopolítica. Mas aí teve uma hora que eu falei, não, a pornopolítica tem que entrar, até porque a pornopolítica é uma espécie de... Num certo sentido, a pornopolítica nasce ainda no campo da melancolia, mas tem uma hora que ela sai da melancolia, e aí ela assume essa perspectiva de um ativismo político mesmo. Num certo sentido, talvez a melancolia é o ponto de contato entre o ecofeminismo e a pornopolítica, né? Porque esses trabalhos, né, essas gravuras dessa série Goela Abaixo, elas são construídas como? Elas são imagens de revistas pornográficas do período da ditadura militar brasileira, que Nathalie
parte dessas imagens, transforma essas imagens em gravuras, e esses rostos, né, são rostos de atores pornôs, ela recorta essas caras da cena sexual, né? E esses rostos, eles têm, quando eles são retirados e eles se transformam em gravura, eles têm esse traço melancólico, que foi a primeira coisa que eu percebi, né? Mas aí, depois, quando eu fui conhecer o trabalho dela e eu fui conhecer essas pinturas, então tinha o que dominava a cena antes, era esse corpo feminino melancólico que se metamorfoseia em plantas, em bichos, né? E aí eu fui pegar essa coisa da metamorfose, fui pegar essa coisa da Daphne, né? E aí o Lacan já interpreta isso como a metamorfose como uma fuga da dor, né? Mas aí eu também fui pegar essa questão da identificação desse corpo feminino com esses objetos, né? E aí eu faço um recurso ao Aristóteles mostrando que você tem uma série, desde lá do livro 1 da Política, que são há um indivíduo que é o homem grego, adulto, que é o que está na posição de sujeito, e há os objetos. Os objetos são os escravos, são as mulheres, são as crianças, né? São os estrangeiros, né? Então, na verdade, o que eu percebi é que essa mulher, na verdade, estava se identificando com esses objetos. E o Freud fala uma coisa no Luto e Melancolia, que ele diz que, na verdade, a melancolia, originalmente, ela é um protesto. Ela é um protesto que se converte em melancolia, né? Então, havia ali um protesto que unia a dimensão do protesto feminista com um protesto ecológico, né? Por quê? Porque tinha alguma coisa que colocava as mulheres, as plantas, os animais. Quer dizer, esse lugar do objeto é sempre um lugar de abuso, né? Fundamentalmente, vamos dizer assim. Então, e a criança também está aí, né? E por isso que a criança, por exemplo, na família, é o lugar de abuso por excelência, né? Mas, quer dizer, tem toda uma tendência extremamente agressiva quanto a esses, né? Que aí, então, é a natureza, é o bicho, é a planta, é a mulher, é o escravo, é o estrangeiro, né, e tal, né? Então, ali tem uma dimensão, essa melancolia, ela tem uma dimensão política, de protesto, né? Então, isso domina a produção da Nathalie, as pinturas, as gravuras, é esse corpo feminino sempre virando planta, sempre virando bicho, né? Isso domina. E o que faz o corte é exatamente esse momento o que cessa, digamos assim. Cessa não, né? Porque isso vai continuar. Essa é uma série que vai continuar. Mas surge uma outra série, que é a série pornopolítica, que surge com essa pesquisa em torno dessas imagens pornográficas produzidas durante a ditadura militar. Então, surgem 3 séries ali ao mesmo tempo, né? Eu analisei essas 3 séries. Essas 3 séries são pornopolíticas, né? Tanto aquele casal nu em cima do milho, né? Que eu mostrei logo no início, né? Mas também os casais transando nos canhotos de estacionamento, né? E, por fim, essa série das gravuras, que uma parte delas tem a ver com essas imagens de junho de 2013, né? Então, ali é interessante, inclusive, eu fiz um debate na UNB de lançamento do livro, que o professor lá, que estava me convidando, trouxe um ponto que depois eu fiquei até um pouco com vergonha, assim, porque eu falei, pô, não falei disso no livro, isso é importantíssimo. Porque ele falou assim, pô, mas você falou muito de melancolia, mas tem um humor também, né? É que o humor demorou para vir, né? Seria mais ironia do que humor, né? Mas tem
a coisa do milho, né? Tem um olhar sobre o objeto como dejeto, né? Sim, sim. Acho que o humor introduz. Eu acho que o humor, ele... Quer dizer, a melancolia continua ali, mas o humor, a ironia, o sarcasmo também começam a aparecer, né? E aí essa vertente, que essa vertente porno... Eu quero ouvir você. Não, bom, depois a gente faz o debate, né? Mas só estou tentando explicar um pouquinho mais essa coisa da pornopolítica, né? Eu acho que, por exemplo, no texto que eu escrevi, a minha referência final é a questão do obsceno no Kafka, no Processo, no Castelo, né? Então, eu acho que é preciso ter um olhar psicanalítico para a dimensão do político para se dar conta dessa dimensão do obsceno. Só que o que eu fiquei chocado quando eu entrei logo de cara, na primeira vez no ateliê da Nathalie, é que isso estava explícito no trabalho dela. Sem eu ter falado nada, sem ela ter lido Lacan, quer dizer, é aquela coisa lá que você falou que o Lacan fala, né? O artista sempre vem antes, né? Depois a gente vai construir, mas o artista sempre vem antes. Então, quando eu cheguei lá no ateliê, eu estava tentando falar de uma coisa que eu não sabia como é que eu ia. Eu nem sabia se eu ia falar, mas aí, quando eu vi o trabalho dela, aquilo me iluminou, assim. Eu falei, bom, tá, então agora eu já sei o que eu vou falar sobre pornopolítica, né? E aí eu usei também as referências do Agamben, porque o Agamben é um dos poucos filósofos, fala brevemente, assim, eu encontrei até hoje 3 ocasiões na obra dele onde ele fala da pornografia ou do pornográfico, né? Mas ele traz alguns elementos que eu utilizei para falar, porque ele vai pensar sempre a dimensão, o potencial político do pornográfico, que é uma espécie de... que é um pouco que o trabalho da Nathalie faz, quer dizer, quando ela traz aquele rosto pornográfico para lamber a ferida do manifestante baleado, aquilo dá um meio... né? Então, exatamente, né? Então, quando ela pega os casais transando em cima dos canhotos, né? Que, ao mesmo tempo, os canhotos estão ali no lugar do flanelinha, que tem toda essa coisa da cidade, da violência, né? Porque essa coisa de estacionar o carro na cidade, numa metrópole, né? Então, isso é uma coisa que ela já sempre falou, né? Que o trabalho dela sempre tem essa questão da violência, né? Da sexualidade, da violência, e como é que isso surge dentro de um contexto político, né? Então, tanto é que ela trouxe essa coisa que é isso mesmo, né? O livro é um pouco um retrato do que foram esses anos pós-golpe no Brasil, né? O trabalho todo meio vai surgindo disso, né? Então, e aí quando ela me chama para fazer a terceira exposição, a gente não falou nada sobre esse. Deixa eu falar uma palavra. Essa terceira exposição que a gente fez foi uma terceira exposição que eu fiz sobre o mesmo tema. E já haviam 2 curadoras, a Keina Leison e a Gabriela Dottori, escrito sobre o tema. E é o tema talvez mais diretamente feminino de todas as séries que eu tenho, talvez, posso dizer isso. Porque, enfim... E aí eu achei muito interessante trazer um homem para poder também ter botar seu ponto de vista, né? Eu acho que isso, nesse trabalho, para mim, pessoalmente, muito interessante ter o ponto de vista de um homem também, né, falando sobre o tema. E aí eu não sei se todo mundo conseguiu associar que o título é Dá-se assim desde menina por causa da música Genio Zeppelin, do Chico Buarque, que é... Uma música que é publicada em plena ditadura, assim, no auge da ditadura, né?
e que faz parte, pelo menos da minha criação, e aquela música que você escuta desde criança, né, e fica pensativo. Quer dizer, eu sou do tempo ainda que a gente escutava vinil e a gente ficava pensativa enquanto escutava um disco inteiro. E essa música sempre ficava naquela possibilidade, era tão próximo, né? Mesmo não imaginando essa profissão para mim, mas era tão próximo, né? Que fosse comigo, assim, apesar de ser criança, fica escutando aquilo, né? Então não tinha como ser outro título quando eu vim fazer essa série. Essa série Nathalie, parte desse brinquedo de menina, que são essas bonecas de papel que você comprava na banca de jornal e que você trocava as roupinhas dela, né? 236. Por exemplo, essas daí, né? Então, as bonecas... Só que aí o que ela faz? Ela muda a brincadeira. Em vez das bonecas trocarem de roupa, elas trocam de cabeça. Aí ela retoma o tema ecofeminista, né? Do corpo feminino que, de um modo, perde a cabeça e ganha a cabeça de bicho, de planta, e aí até que chega esse momento que ela ganha a cabeça de histéricas do Charcot, né? Quer dizer, aí eu achei isso muito, por exemplo, quando eu fiz a segunda exposição, que foi uma coletiva, que eu dei o nome de Humanal, né, que eu meio que criei essa palavra, né? Eu disse que as histéricas não eram humanas, que elas eram humanais. Porque, de certo modo, elas entravam nessa série do vegetal, do animal, né? Porque a Nathalie colocava elas nessa série, né? Então ela pega essa boneca, ela pega essa frase da música do Chico Buarque, né? É muito ali na ditadura, né? Ele escreve isso, que é incrível ele ter escrito isso naquele momento, né? Porque ele traz, de algum modo, para o cerne da questão política da ditadura uma questão pornopolítica, porque a geni dá para qualquer um e as pessoas jogam bosta nela, né? Quer dizer, tem uma coisa ali da sexualidade, né? Que está explodindo ali, né? E é impressionante que ele... né, assim, que ele tenha trazido essa abordagem, né? Assim, e impressionante que... Porque, assim, isso era uma coisa que eu acho que estava um pouco esquecido lá. Eu acho que esse trabalho da Nathalie, por quando ela pega essa frase dessa assim desde menina, para mim ela fez a obra, esse trabalho do Chico, essa canção do Chico, crescer ainda mais, né? Porque aí eu fui reler esse trabalho, pensar que ele fez isso naquele momento. E por que ele fez isso naquele momento, né? Assim, então, quer dizer, eu acho que isso deixa muito claro, e ao mesmo tempo, quando ela pega essa frase, mas ela diz assim, dá-se assim desde menina, aí ela traz também com muita força a questão feminista de alguma coisa que está colocado para as mulheres desde menina. Assim, como se fosse desde sempre, né? Então, era um trabalho que tinha uma carga muito forte. Muito forte. Quer dizer, o trabalho da Nathalie que tem essa coisa, né? O feminino, as plantas, as crianças, mas, ao mesmo tempo, de uma violência avassaladora, entende? E aí por isso que eu quis escrever, né? Sobre isso. Não, só em relação a isso, quando você pega, eu não sei se foi nesse mesmo momento, a questão dos insultos, né, dirigidos às mulheres e que usam exatamente figuras de animais, né, quer dizer, vaca, sei lá o quê, né, enfim, tudo isso, piranha, né, eu acho que... Você tem aquele... Eu gosto muito de um texto que você tem, você sabe, de Facebook, um texto de Facebook, da época do Facebook, que fala sobre profanar esses insultos, né? E que hoje no universo LGBTQI, né?
que eles, principalmente, usam muito entre si, carinhosamente, o que antes eram insultos, né? Então, nesse trabalho, acho que está nessa tentativa, né, de assumir, né, o texto da Keina. Eu lembro muito que eu gostava muito que ela terminava o texto perguntando o que somos, né, e falando no final, somos tudo aquilo que quisermos. Então, né, eu posso literalmente ser uma vaca, né, se eu quiser. Mas assim, é porque nessa série as cabeças que Nathalie escolhe de início são as cabeças desses animais que normalmente nós usamos para ofender as mulheres. Vaca, piranha, cobra, era uma série. Galinha, né? Então, de novo, essa coisa do objeto, dessa... Quer dizer, então, mesmo nesse modo popular de colocar nesse lugar de dejeto, já tem essa aproximação entre o feminino e o animal. Né? Então, quando ela pega isso dessa fala, e aí ela... É diferente, né? Você chama uma mulher de piranha, ou você chama uma mulher de vaca. Aí ela vai e põe a boneca com uma cabeça de piranha. E aí expõe ali para o público. Então, é uma coisa de... Eu acho uma operação psicanalítica nesse sentido de devolver a fala, né? De pontuar e... Olha aqui, né? Então, aí tem toda essa questão da violência, mas ainda mais por quê? Porque o corpo da boneca é um corpo de menina, né? Então, é muito, muito, muito agressivo, né? E aí, eu, na época, sem saber, né, porque eu estava fazendo meu pós-doutorado na França, e ela estava desenvolvendo essa série, foi uma série que ela começou a desenvolver depois que a gente tinha feito essa primeira exposição juntos, né? Era um trabalho novo, eu não sabia. Mas aí eu escrevi esse texto na época do Facebook, que eu ainda estava no Facebook, que face a isso, por exemplo, a comunidade LGBT começou a utilizar de uma estratégia que o Agamben chama de... você falou profanação, mas não é profanação, e agora eu... Desativação. Né? Que é... Então, os próprios gays começaram a se chamar de viados, de bichas, ou seja, para desativar o potencial violento dessa designação, né? E tirando das mãos do outro essa arma de violência, né? E aí, só que as duas primeiras versões dessa exposição ela fez com essas duas curadoras, né, que ela citou, e houve uma discussão sobre isso, se ela, ao fazer essa representação, se ela não estava corroborando isso, né? Então ela teve que responder sobre isso, mas eu nem estava aqui no Brasil nesse momento, né? Mas a pergunta vem de onde? Essa que você está corroborando? Do público. Público que é feminista? Não, no caso, foram homens. Mas eu, nesse sentido, não sei se soma alguma coisa na conversa, os trabalhos anteriores, principalmente o dos Milhos e o São Lázaro, o Goela Abaixo, muitas pessoas chegavam na exposição e quando eu chegava, né, me apresentava como autora, ficavam surpresos. Parece trabalho de homem. E eu nunca consegui ter uma resposta, mas me explica, né, o que é isso? O que significa isso? Que uma imagem possa parecer feita por um homem ou por uma mulher, ou, enfim. Mas sempre me deixou assim encucada. Agora, a questão das histéricas, eu preferia quando eu não tinha lido os livros.
Que eu vim ler bem depois. Então, eu frequentei hospital psiquiátrico na minha infância, visitando uma tia que morou na primeira infância com a gente e depois ela passou a viver nesse hospital. E eu frequentava, era uma viagem que a gente fazia para visitá-la. E eu lembro que aos 8 anos eu quis estar naquele lugar. Foi um dos primeiros desejos, assim, não sei se eu já te falei isso, que é uma memória. Então, tem essas identificações. Então, assim, quando a gente tem uma certa familiaridade, a esquizofrenia tem um certo traço que marca a pessoa, né? Que mais ou menos tinha como identificar. E essas imagens que depois eu vim descobrir que é a Dora, né? A modelo, prefiro não ficar sabendo detalhes, mas enfim, hoje eu já sei. São imagens que estão no Google, assim, né? Sempre me impressionou muito que essas cobaias, né? São cobaias que estão ali sendo estudadas e sendo, até hoje, imagens super difundidas, né? Então, tinha uma espetaculares. Então, as da Dora, então, é sequencial, né? Tem tipo um beabá, como ter uma crise, né? Histérica, né? Mas ela chama, porque Dora é um caso do Freud, do Charcot, ela era chamada de Dora? A Dora era do Charcot. Era aluna. Não, mas tem a modelo, né? Que eles chamam gente, talvez não seja Dora, mas que é uma daquelas a histérica modelo. É uma daquelas principais que você Porque não era era ele hipnotizava e mandava. Ela não é que ele faz assim para fotografar, que eu saiba é que ela de fato fazia. Ela segundo, tem um livro que fala sobre ela, que a gente até leu no grupo, e que realmente tinha uns acordos. Mas por amor a ele, né? Eram totalmente Não, parece que ela era viciada mesmo em morfina e eles faziam umas trocas. Eu já considero que ele era um traficante. Mas, enfim, aí são... Esse lado eu não sabia. Tem uns livros muito interessantes sobre ela que realmente eu prefiro não ter lido, mas, enfim, agora eu já tenho essas informações comigo aqui. Mas eu acho que eu também, desde o início, aquela do milho e outros, todos esses, eu acho... o cara sumiu. Tem um humor, porque o humor tem que tocar no dejeto, tem algo da ironia sempre no humor. Então, não é à toa que tem essa pergunta, você faz isso e perguntam como é que pode, que estranho, porque o humor realmente ele toca em alguma coisa, pelo avesso ele toca no principal. Muitas vezes o humor, as pessoas se sentem muito agredidas, né, pelo humor, né? Sim, se você ataca o outro, mas é por isso que se espantaram de ser uma mulher. Você faz com o corpo de mulheres, né? Isso é que é interessante, de menina, de mulher. Né? Então, bem interessante. Não sei, perdi o pensamento, mas... Fala, Cristina. Não, eu acho que tem um ponto interessante também, que é que tudo isso confina, né? Quer dizer, pegando ainda o modelo da melancolia, né? Quer dizer que a sombra do objeto cai sobre o sujeito, né? Há um apagamento do sujeito, e isso confina muito, acho que por isso que a Inês também está lembrando da questão do humor, com a questão do insulto também, né? Quer dizer, você tocar num ponto insuportável do outro, onde não tem sujeito, né? Tem alguma coisa que é... Totalmente reduzido ao objeto. Totalmente reduzido ao objeto. Acho que tem uma questão física, né? Também, né? Acho que é uma maneira segura de agredir o outro, né? Vamos botar assim. Quer dizer, me sinto de uma maneira... Soco, né? Claro, antes do soco. Antes, né? Antes do tiro que você sim. representa. Eu acho que é a maneira que me sinto fisicamente... É viável, entendeu? Mas é um limite no meu caso, da palavra, talvez. né? Sim. É um limite da palavra, né? Quando chega no insulto, depois tem um tiro, tem uma violência de qualquer outro tipo, né? De qualquer maneira, toca no ser do sujeito, que eu acho que... O maior elogio que eu já recebi num quadro foi uma pessoa que chegou numa pintura minha e falou, nossa, estou com vontade de bater nesse quadro. Eu falei, nossa, que bom.
é isso. Aham. Acho que a gente podia abrir, né? Fátima. Bom, queria dizer que achei muito interessante seu trabalho. Você recupera ou você extrai, né, desse tempo que a gente vive, né, matéria para o seu trabalho de uma maneira muito instigante. Gostei muito, as imagens são muito fortes, né? E queria dizer também que a maneira, Cláudio, que você faz é muito lacaniana, porque Lacan fazia exatamente isso. Ele trazia um trabalho de arte, né? Trazia o artista e, a partir daquilo, criava, daquele trabalho. Isso ele fez em vários seminários, né? Ele trazia várias, tanto na literatura quanto nas artes visuais, exemplos para poder elaborar, né? Era uma provocação elaborada, para elaborar os seus conceitos. Então, isso é muito instigante, porque você cria um conceito, né? Do qual você escreve, você elabora a partir da obra do artista. Então, esse seu fazer, né, como curador, não só como curador, mas eu diria que tem um estilo aí muito lacaniano, você introduziu isso no início, né? Você foi atravessado pela psicanálise. Então, é visível isso através do seu livro, né, do livro de vocês, e essa conversa muito interessante entre, né, um trabalho de arte e, né, toda uma elaboração conceitual que você está fazendo, né, sobre esse trabalho. Então, eu queria cumprimentar, né, e dizer a importância disso, né, e que nos interessa enquanto psicoanalistas e artistas, né, escutar um pouco sobre isso, porque tem algo híbrido aí que se mistura tanto no seu trabalho como artista, quanto no seu trabalho, né, enquanto analista, filósofo, escritor, curador. Então, isso me pareceu muito interessante. Beatriz, pode abrir o microfone e falar, por favor? Desculpa. Estão me ouvindo? Vocês estão Opa, me ouvindo? sim. Que prazer te ouvir. Tanto Ah, tempo, tudo, Cláudio. E agora com uma dupla captura aí entre vocês dois, como diz o Deleuze, um capturou o outro. E exatamente. eu fiquei pensando, ouvindo vocês, que aprendi muito nessa interface aí entre psicanálise e arte, e uma captura mesmo entre os dois. A questão do. No início eu achei estranho, ecofeminismo, o que que ele quis dizer com isso, mas eu acho assim: a condição de objeto, de resto, ao mesmo tempo tem uma reviravolta aí também nessas imagens, porque aquilo que é frágil se torna, como como na Genina, a música do Chico Buarque, uma arma também, né? Por isso que é violento e dá vontade de quebrar o quadro. Então, aquilo que o pornô aí é incrível, porque é o que acontece hoje, né? É os micros movimentos sexuais é que estão virando vários paradigmas da macropolítica também. Então, eu acho que, como no Kafka, né, na Metamorfose, esse devir animal aí, se a gente pode dizer aí, do feminino, e usando a metáfora do objeto sendo mostrado em exposição do Charcot, que poderia ser até um traficante fazer barganha, talvez, com as exposições, eu achei interessante, porque, de fato, é um quadro famoso, né? Aquela que se contorce ali. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é objeto e é resíduo, ao mesmo tempo esse gozo vira como arma também.
É isso que eu fiquei pensando. Quer dizer, as menininhas, bonecas que eu, pelo menos quando criança, comprava na banca de jornal e mudava as roupas, isso aí, que parece micro, também pode ser uma arma contra a ditadura, assim como o Geni também e o pornô ser uma arma. Eu acho interessante, eu fiquei pensando que não é só resíduo, é também metamorfose do Kafka, né? Aquele devir animal se torna um Hulk, na verdade, um extraterrestre que pode, ao mesmo tempo, abalar o telespectador, digamos assim. Fiquei pensando nisso, mas aprendi com vocês. Eu não tenho uma pergunta, teria, que é ecofeminismo, mas você já respondeu, e também a pornografia como política, né? E não por acaso é tripa, né? Eu achei interessante também. É tripa, é gozo, é resto, enfim, é merda, é resíduo, é aquilo que sobra, né, do corpo humano. E agradeço muitíssimo, é um prazer ouvi-los. Nossa, super obrigado, Ana Beatriz Batiste. Prazer te ouvir. Não sabia que você estava aí ouvindo. Então, quer dizer, tem um momento do texto que eu falo exatamente sobre isso, né? Que a produção dessa imagem de identificação dessa mulher identificada com esse objeto, ela é exatamente a produção dessa imagem que faz com que onde isso estava advenha um sujeito que é o sujeito artista, né? E aí essa imagem que é o mesmo, porque aí de novo a coisa lá do Freud, né? O Freud é foda, né? Porque quando eu li essa frase ali, né, que a melancolia na verdade na origem ela é um protesto, e aí eu vi toda essa questão da força, né? Então eu li exatamente assim como você leu, né? Quer dizer que na verdade a força do trabalho da Nathalie, a força grande, né? Porque tem uma violência ali, né? É exatamente que no momento em que ela coloca, né, esses objetos, né, através desse próprio gesto, ela se coloca como um artista, uma artista produzindo essa imagem, né, e entrando no jogo político agora como alguém que está intervindo, né, com essa imagem, né. Então eu acho que essa coisa do Woes war soll ich werden, né, onde isso estava, onde estava esse dejeto, onde estava isso aí, surge Nathalie Tubben-Schulach, que é a artista que tem isso para propor para o mundo, né? Então, eu leio também assim, entende? Assim, a força de que eu em algumas falas eu chamei isso de a revolução dos objetos, né? Porque esse lugar do ato é sempre o lugar do objeto mesmo, né? A gente sabe disso, né? Então, eu também leio assim. Obrigado pela tua leitura. Não sei se Nathalie... Nada, eu quero agradecer, porque eu venho nesses encontros com o Cláudio para aprender. Mais alguma intervenção da plateia? Do Paulo? Paulo, por favor, pode abrir. Sim. Cláudio, eu gostaria muito de... Gostei muito da tua noção de humanal, está na página 261. Humanal, esse não humano que habita humano. E isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe como a tendência é fazer uma separação, um corte que coloca o não humano no outro, né? E até destruir pelo ódio esse outro. E aí eu acho que o que Nathalie e vocês fazem é assim carnavalizar as classificações. Acho que você tocou no ponto, né? Assim, porque Nathalie trabalhou muitos anos no Carnaval Carioca, né? Como artista no Carnaval Carioca, né? Então, esse elemento da carnavalização é muito importante. Porque, assim,
Eu queria ter escrito muito mais sobre o trabalho da Nathalie. Eu acho que o trabalho da Nathalie merece muito mais escrita sobre o trabalho da Nathalie. E um dos pontos que eu gostaria de trabalhar é exatamente esse da carnavalização, né? Eu acho isso uma potência muito forte do trabalho da Nathalie. No texto de apresentação que eu escrevo, eu coloco... tem uma hora que eu faço assim, meio tipo um mini currículo, né? Tipo a formação da Nathalie, né? Parque Lage, oficina de gravura do Museu do Ingá, ela tem uma pós em cerâmica na Espanha, e aí eu coloco trabalho como artista no Carnaval Carioca, quer dizer, como um dos elementos de formação e de construção da linguagem dela, fundamental. Assim, eu coloco tipo Carnaval Carioca, o Parque Lage, de repente o Carnaval Carioca mais alto ainda do que o Parque Lage, né? Então, acho que esse ponto é um ponto realmente muito importante, né? Até porque existe essa dimensão subversiva do Carnaval, né, que é muito importante. Essa coisa do Manaus, então, bom, primeiro ela me chamou para escrever o texto dessa exposição Goela Abaixo, um tempo depois de ter me conhecido lá no curso. Aí eu fui fazer o pós-doutorado na França. Quando eu voltei, as meninas, que era um coletivo lá da mesa, no museu, no Morro da Conceição, né? Tinha esse espaço de arte contemporânea lá, que eles convidavam um curador para fazer uma coisa que elas chamavam de experiência. Aí tinha experiência número 1, experiência número 2. Eu fui a experiência número 18. O que era a experiência? Eu fui a experiência número 18. E o nome e elas convidavam um curador para convidar artistas para ocupar essa casa. Essa casa era tipo assim, um casario meio em ruína, sabe, no Morro da Conceição. E então, quando eu fiz, já tinha acontecido 17 anteriores. E aí, de início, eu propus, então, esse tema do Manaus, mas eu propus inspirado na Nathalie. Tanto é que eu fui atrás dos outros artistas depois, porque eu falei para ela, ó, eu recebi esse convite, quero falar sobre isso, topa. Ela foi a primeira que topou. E aí, depois, mas a proposta não eram individuais, né, eram ocupações coletivas. E aí eu convidei 2 outros artistas, o Zé Carlos Garcia e o Rodrigo Braga. Mas eu já tinha o tema e eu já tinha... Foi aí que eu disse que as histéricas talvez não fossem humanas, talvez elas fossem humanais. Eu construí essa palavra pensando nisso, né, que nessa sucessão mineral, vegetal, animal, quando você passa para o humano, você muda de sufixo. E essa mudança sufixal, se é que eu posso falar assim, essa mudança sufixal, ela quer demarcar que existe um corte, vamos dizer, ontológico, né? E aí eu falei, não, eu vou propor o humanal, porque o que eu vou propor o humanal? Eu vou propor o humanal como alguma coisa que não tem um corte ontológico, né? E aí eu comecei eu chamei esses artistas todos que, além da Nathalie, os outros 2 também, que pensavam essas zonas de fronteira, né? Então, e aí o trabalho, dentre os trabalhos, foi a primeira vez que o trabalho das bonecas apareceu já ali, né? Do Daciacine desde menina. Já apareceu ali. Tinham outros trabalhos também, né? E aí eu escrevi um texto para falar desse conceito, que eu parti do Agamben também na época. Eu usei o Agamben, mas eu também usei o Lacan. Eu parti daquele livro do Agamben, o Aberto, o Homem, o Animal, que ele parte de uma gravura não, uma ilustração de uma Bíblia hebraica do século XVII, que fala que no juízo final, na ceia dos santos, os humanos todos têm cabeças de animais ali,
pareciam os trabalhos da Nathalie. E aí ele constrói todo o ponto de partida desse livro do Agamben, é essa gravura dessa Bíblia hebraica do século XIII, entende? Que é o banquete dos escolhidos, dos eleitos, né? Aqueles que, no juízo final, né? São salvos, exatamente, né? Esse é o ponto de partida do livro. E aí eu tentei... E aí eu acho que é isso, né? Assim, essa dimensão objetal, né? Essa dimensão que resiste a uma humanização total, né? Eu comecei a entender a histérica e a histeria a partir daí, né? Então, por isso que eu disse que as histéricas não eram humanas, elas eram humanais, entende? Eu comecei a... E aí isso... Mas isso quem, na verdade, me trouxe foi o trabalho da Natalina. Quer dizer, eu só comecei a pensar essas coisas a partir do trabalho da Natalina. Então, eu comecei a misturar um monte de coisas. Eu comecei a misturar o Agamben com o Lacan, com a Nathalie, com o Didi Huberman, né? E foram saindo essas coisas. Porque, na verdade, né, esses cortes que se fazem, né, esses cortes são sempre cortes que se fazem para dizer assim, isso é humano, isso não é humano, isso é sujeito e isso é objeto. Né? Isso tem estatuto, isso merece, isso aqui é dejeto, isso aqui é... Né? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que falar do trânsito, né? E o pulsional fala desse trânsito, né? Então, foi muito por aí, né? Interessantíssimo. Na verdade, eu queria ver, não só ver o livro, eu queria ver uma exposição. Me deu uma vontade de estar. Eu me imaginei exatamente no museu tentando acompanhar, para perceber a dimensão do trabalho. Mas eu acho assim, quer dizer, isso que você está falando da histérica, juntando com o que a Nathalie trouxe das trocas e das transações entre os fotógrafos das histéricas do Charcot e as próprias, né? O que se ganha e perde ali, né? Então, eu achei interessante isso que o Cláudio... Eu achei muitas coisas interessantes no que vocês dois trouxeram. Mas, agora, essa última coisa que você falou do Manal, quer dizer, a histérica ligada a essa posição de objeto, mas até que ponto ela também... O que ela ganha com isso, né? O que também ela se coloca, até pensando nas histéricas que ficavam lá fazendo o que o mestre mandava, mas que também, quando você traz a história da morfina, né, tem uma transação ali dos dois lados, né, tem um negócio. O Charcot era um desenhista, né? Ah, ele é? Tem livros só de desenhos dele, desenhos de anatomia. É aquele negócio, às vezes, quanto mais a gente sabe, mais a gente se apavora, né? Mas ele tem livros que contam dessa parte, né, dele, como ele era ilustrador antes da medicina, então ele já tinha uma questão com a mãe dele, que queria que ele fosse médico, então ele deixa de ser desenhista para ser médico. E ele segue desenhando esses corpos, né? Existem... enfim. Eu acho essa questão que você colocou importante, porque eu acho que no encontro do Freud com as histéricas, então, rolou essa dupla via, né? Eu acho que, assim, é muito claro para ele que ele teve acesso pela primeira vez a algo que ia permitir a ele fundar a psicanálise só através delas. Então, elas deram notícia de algo, né? Então, e o que é isso que elas deram notícia, né? Então, é isso que, vamos dizer, nesse sentido, ele aprendeu a psicanálise com elas. Então, isso é um ponto. Agora, é claro que, na medida em que ele aprende e ele traz, né, ele recebe, ele percebe que tem alguma coisa ali, que elas estão dando notícias, né, mas, ao mesmo tempo, aí ele tem um movimento que é esse outro que você falou, né? É assim, bom, mas o que eu posso ajudar
essas moças, essas senhoras, porque elas também estão sofrendo, né? Entende? Então, é o duplo movimento, né? É óbvio. Claro, né? E aí é ótimo, porque fazê-las falar é o duplo movimento, porque, através disso, ele está aprendendo a psicanálise e, ao mesmo tempo, através delas falarem, elas também estão elaborando isso tudo, e aí a clínica está acontecendo e tal, né? E davam um camarote na hora que queriam ir embora também, né? Deixavam o mestre lá a ver navios, né? Não submetiam tanto assim. Ia dizer? Não, eu acho que esse comentário que você faz é importante, porque nesse duplo fluxo entre a Histérica e o Freud, essa dimensão delas como a fonte desse conhecimento, isso fica um pouco obscurecido depois, porque aí a dimensão clínica do tratamento delas ganha o primeiro plano, entende? Que é, obviamente, o plano importantíssimo, etc., etc., mas essa dimensão, que eu acho que isso continua valendo para a clínica até hoje, né? Resta alguma coisa de Isso quer real dizer, nisso. porque o analista continua aprendendo ali, né? Todo dia, né? Sobre o inconsciente, sobre tudo, né? Ali com o paciente, né? É um tempo inaugural. Exato. Inaugural, porque inaugura essa posição, né? Psicanálise. É só isso, é algo inaugural. Mas eu acho que nessa perspectiva que o trabalho da Nathalie me trouxe, essa contribuição da histérica, ela é quase civilizatório, ela é muito poderoso. Ela trouxe uma coisa muito poderosa. E a grandeza da psicanálise, a grandeza do Freud foi que ele viu que ali tinha uma mensagem muito poderosa, que ela tinha alguma coisa assim muito importante. E ao dar ouvidos ao que ela tinha a dizer, ele fez uma revolução, né? E aí e quando você lê o livro do Didi Uberman, aí é mais chocante ainda. Por quê? Porque quando você lê o que era Salpêtrière, você entende o seguinte, que o Estado tinha feito uma colônia de histéricas, milhares de histéricas, sufocando isso, assim, aquelas condições abjetas. É muito revolucionário o que Freud faz, entende? Porque aquilo ali era um manicômio, aquilo ali era uma cidade, né? Eram milhares. E aí, exato, né? E aí mas aí das loucas é assim, das loucas, das prostitutas, das que tinham doenças venéreas, né? Então a coisa da sexualidade, tudo ali misturado, né? Então quando ele vai e fala, não, aqui tem outra coisa, aqui tem uma coisa diferente que está vindo à tona aqui, eu acho que, para utilizar essa nomenclatura que eu criei, eu acho que ele, pela primeira vez, deu ouvidos ao humanal, à humanalidade delas, entende? Ele deu ouvido a isso, e aí, quando ele deu ouvido, ele falou, olha, isso aqui é sério, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, esquece esse lado, esse vetor dessa troca que aconteceu, entendeu? A gente sabe, mas a gente fala rapidinho, fala, né? Não, esse ponto é um ponto muito, muito importante, muito importante. E talvez seja importante também porque tem algo nesse humanal que excede, escapa, né? Ou fica aquém, né? Mas não se enquadra totalmente na psicanálise do ponto de vista simbólico ou imaginário. Tem algo de real nisso, né? Que eu acho que talvez seja por aí a força política disso, né? Quer dizer, disso que resiste aí, que tá fora, está no corpo, né? Não sei. Salvação pelos dejetos,
fazer isso, então. Vamos, porque a biblioteca é uma coisa importante. Não, pode. Ótimo, ótima ideia. Claro. Fátima foi uma das primeiras pessoas para quem